dia 23 de julho de 2011, por volta das 3 horas da tarde, saiu a notícia. Amy Winehouse estava morta. Assim, direto, frio, seco, como as manchetes fazem quando a pessoa por trás do nome já virou personagem. Ela foi encontrada sozinha no quarto da própria casa, em Camden, ao norte de Londres. E mesmo que todo mundo já esperasse por um fim trágico, ninguém estava pronto. Ela tinha só 27 anos, a mesma idade em que o Kurt Cobain se foi. Janis Joplin, Jimi Hendrix, todos com 27, mas no caso da Amy, tinha alguma coisa diferente, um silêncio mais pesado. Um tipo de tristeza que não vinha de surpresa, mas de confirmação. Como se a gente já soubesse há tempos que aquilo ia acontecer. E ninguém tivesse feito nada. A verdade é que Amy Winehouse foi engolida viva por tudo o que era e por tudo o que esperavam que ela fosse. Mas antes de virar manchete, antes de ser engolida pela fama, antes da tragédia, Amy foi só uma menina tentando ser ouvida. E talvez nunca tenha sido de verdade. Amy nasceu em 1983 em Londres, numa casa que tinha música o tempo todo. O pai, taxista, era fanático por jazz. A mãe, farmacêutica, mas emocionalmente distante. Tinha cultura, tinha som, mas também tinha silêncio, um silêncio de ausência. Quando Amy tinha 9 anos, o pai saiu de casa para viver com outra mulher. E ela nunca superou isso. Não virou trauma escondido, virou dor visível, presente em tudo o que ela fazia. Era uma criança intensa, dessas que sentem demais, geniosa, dizem alguns, mas o que ela queria mesmo era atenção, colo, alguém que enxergasse o que ela sentia. Com 14 anos já escrevia as próprias letras. Aos 16, virou vocalista de uma orquestra de jazz. E aos 19, gravou o primeiro álbum, Frank. Só que Amy nunca quis ser estrela pop. Não fazia pose, não fabricava imagem. Ela queria dizer a verdade, do jeito dela. E fez isso, com letra, com voz, com dor. Mas a indústria não sabe lidar com quem não cabe em molde. Amy não era produto, era emoção bruta, sem filtro, sem maquiagem para disfarçar o que doía. E isso era um problema para um mundo que prefere gente arrumada, mesmo que seja de mentira. A explosão veio com o segundo álbum, Back to Black, mais de 20 milhões de cópias vendidas, 5 prêmios Grammy, era chamada de gênio, de fenômeno. Mas enquanto todo mundo aplaudia, a vida dela desmoronava. O relacionamento com Blake Fielder Civil era literalmente um campo minado. Amor doentio, ciúme, traição, brigas e, claro, drogas. Foi com ele que Amy começou a usar crack, heroína, e se afundar ainda mais no álcool. A bulimia que ela carregava desde a adolescência também piorou. Ela comia compulsivamente e depois vomitava tudo. Durante anos, às vezes passava dias inteiros sem comer nada, só balas por causa do açúcar. E aí vinham os shows, os flashes, os flagras nas ruas. A imprensa seguia cada passo como se fosse reality show. Ria, julgava, expunha, o público consumia, todo mundo via a maquiagem borrada, a garrafa na mão, a roupa caída. Mas ninguém via o resto. Uma mulher frágil, sensível, brilhante, sozinha. Aquela voz que parecia tão poderosa, era o único escudo que ela tinha. E mesmo assim, não era suficiente. Amy não era só uma cantora, ela era uma ferida aberta. E o mundo inteiro assistia sangrar, sem fazer nada. No dia em que encontraram o corpo da Amy, o mundo parou por alguns minutos. Mas não como em grandes tragédias nacionais. Foi diferente. Foi um silêncio. Um tipo de luto que vinha junto com a culpa. Ela tinha sido encontrada sozinha, no quarto, numa tarde qualquer. Não teve alarde, não teve desespero. Estava tudo quieto demais. A mãe dela tinha ido visitar no dia anterior. Contou depois que a filha mal conseguia subir a escada. Precisou ser carregada até o andar de baixo.
Disse que o cheiro de álcool era tão forte que parecia sair pelos poros. O pai dela estava viajando. E os amigos, bem, os poucos que ainda restavam, já não sabiam mais o que fazer. A autópsia foi feita ali mesmo, em Londres, pelo legista oficial do Reino Unido. E os resultados foram pesados. O laudo indicava 416 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue. Para você ter uma noção, no Reino Unido, o limite legal para dirigir é de 80 miligramas. Amy estava com mais de 5 vezes esse valor. Nesse nível, o corpo começa a desligar por conta própria. O sistema nervoso central vai sendo desligado, como se cada parte do cérebro fosse apagando uma luz de cada vez. A respiração desacelera, a consciência vai embora e o coração para. O médico legista foi claro no relatório: parada respiratória induzida por intoxicação alcoólica aguda. Mas isso era só a parte clínica. O mesmo laudo apontou uma coisa que pouca gente divulgou. Uma coisa que desmonta aquela imagem de rockstar inconsequente. Amy estava em tratamento médico. Ela usava um medicamento chamado Librium, prescrito exatamente para pessoas que estão tentando parar de beber. Ele age no sistema nervoso, reduz a ansiedade, ajuda no processo de desintoxicação. Ou seja, ela estava tentando lutar. Ela não tinha desistido de si mesma. Só não estava vencendo. Mas o laudo ainda dizia mais. Os médicos encontraram lesões internas no esôfago, causadas por anos de vômito forçado. É o que a bulimia faz. Corrói o corpo por dentro, em silêncio. O histórico de perda constante de potássio e sódio também estava ali. Minerais essenciais para o funcionamento do coração. Quando esses níveis ficam baixos demais, podem causar arritmias fatais. Isso significa que a parada cardíaca dela talvez não tenha sido causada só pelo álcool, mas por anos de bulimia misturados com uma recaída grave. Era como se o corpo da Amy fosse uma bomba relógio, e todo mundo sabia que estava prestes a explodir. Mas ninguém correu para desarmar. A própria médica dela prestou depoimento no inquérito e disse com todas as letras: Amy sabia que podia parar de respirar. Sabia que podia morrer. Nós conversamos sobre isso. Mesmo assim, ela não conseguiu parar. E aqui não tem julgamento, porque dependência não é escolha. Não é falta de força, é um grito. É um afogamento em câmera lenta, enquanto todo mundo assiste da margem e diz: nada que um esforço não resolva. Mas e quando o esforço já não tem força? A mídia adorava a Amy quando ela tropeçava. Tinha fotógrafo acampado na frente da casa dela 24 horas por dia. Cada foto com o olho borrado virava meme. Cada vídeo em que ela errava a letra virava piada. As revistas ganhavam dinheiro com as manchetes. E o público se acostumou a ver a decadência como entretenimento. Ninguém falava da bulimia. Ninguém questionava o comportamento do namorado, que chegou a ser preso e processado por encorajar o uso de drogas com ela. Ninguém se perguntava como uma mulher tão talentosa podia estar tão sozinha. O pai dela, que depois tentou se reaproximar e se tornou figura pública, chegou a dizer em entrevistas que Amy não precisava de reabilitação. Ela mesma escreveu sobre isso na música. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Mas essa negação talvez não fosse dela. Talvez fosse da família, da indústria, do mundo. Porque aceitar que ela precisava de ajuda era admitir que a gente falhou com ela muito antes disso. Quando o laudo foi divulgado com todos aqueles números, a imprensa fez mais manchetes, mas não com arrependimento, com alívio, como se aquele papel frio assinado por um legista encerrasse o assunto, como se agora a Amy tivesse resolvido, só que não resolveu. A pergunta continua: será que alguém realmente escutou os sinais? O corpo dela gritava fazia anos, com a bulimia, com a recaída,
com o olhar perdido nas entrevistas, com o corpo arrastado nas ruas, mas a gente só ouvia a voz. Só que agora, ela calou. E mesmo assim, continua dizendo muita coisa. Porque quando a gente ouve as letras de Amy Winehouse com atenção de verdade, sem pressa, sem distração, dá para perceber. Ela estava contando tudo o tempo inteiro. Só que o mundo fingiu não escutar. Eu lembro muito bem da primeira vez que comecei a me sentir desconfortável dentro da sala 4. Foi numa quinta-feira, no meio de novembro, ali pelo fim do expediente. O pessoal já estava indo embora e eu fiquei com esse último corpo para preparar. Um homem, sem nome, sem documento, sem familiar. Só chegou com um papel manuscrito preso no lençol com um durex torto, escrito "Homem aproximadamente 50 anos". A funerária já estava meio esvaziada e eu fiquei só com o Rodrigo no prédio, que era o vigilante da madrugada. A luz do corredor já estava apagada e eu botei o corpo na mesa da sala 4, que era uma das menores, mas ficava perto do banheiro e do depósito de insumos. Eu costumava usar ela quando queria ir mais rápido. Mal coloquei as luvas e senti um bafo quente vindo do teto. Olhei para o ar-condicionado, o antigo, de parede, e vi que a luzinha vermelha de erro piscava. Levantei para ver de perto. O bicho estava ligado, mas soprando um ar morno, quase parado. Desliguei, liguei de novo. Nada. Fui até o ventilador de coluna, que a gente tinha encostado ali de reserva, e pluguei na tomada que sempre funcionava. Nada também. Nem estalo, nem cheiro de queimado. Só morte. Mas isso já era esperado. Pensei, deve ser a tomada. Troquei de lugar, pluguei na outra. Nada. Reparei que a luz da sala estava funcionando normalmente, o sugador também. Só o ventilador não respondia. A essa altura, eu já estava suando. Abri as janelas todas, tirei o jaleco, tentei aquele ventilador velho da parede. Só deu um tranco e morreu. A sala não respirava, nem eu. Tentei levar numa boa. Às vezes a gente força um pouco no psicológico. Calor de fim de tarde, sala fechada, corpo recém-chegado, tudo parece mais pesado. Mas mesmo assim, estava esquisito. Comecei o preparo mesmo assim. Água fria, produtos à mão, tudo dentro do padrão. O corpo estava rígido, mas não era nada fora do esperado para uma provável morte com horas a mais do que o ideal. Só que tinha um cheiro diferente. Não era o de necrose nem químico. Era mais seco. Um cheiro que travava no fundo do nariz igual poeira quente. Usei a agulha com cuidado. Fiz os primeiros pontos. Só que a cada 15 minutos eu precisava sair da sala para respirar melhor. O ar não circulava. A sensação era de que a sala puxava o fôlego de volta. Na terceira vez que saí, cruzei com o Rodrigo. "Você tá pálido, cara. Tá tudo bem aí?" Ele perguntou. Respondi que o ar-condicionado tinha pifado e que ia terminar o trabalho rápido. Nem contei do ventilador, nem do suor escorrendo até o cós da calça. Voltei, continuei. A pele do homem era acinzentada e tinha umas manchas fundas na região do abdômen. Nada incomum. Fui abrir a roupa para lavar o corpo melhor. No bolso interno da camisa, que parecia até nova, social, azul escura, encontrei um objeto, um medalhão, pequeno, meio achatado, como se já tivesse sido pisado. Era de metal escuro, quase preto, com umas marcas finas, parecendo palavras. Latim, talvez, mas não dava para ler direito. O calor na sala pareceu subir um grau. Eu segurei o medalhão por uns segundos, olhei em volta e guardei no bolso do jaleco, quase por reflexo. Não pensei, só guardei. Terminei o preparo como dava. Nem lembro se lavei direito os pés dele, só queria sair dali. Quando fechei a última sutura, a luva escorregou da minha mão de tanto suor. Tive que jogar fora o par inteiro. O jaleco também foi direto para o cesto. Naquela noite, cheguei em casa me sentindo murcho.
Tomei 2 banhos, não comentei nada com minha esposa, nem na semana seguinte. Nos dias que seguiram, eu não falei mais daquela sala. Ninguém perguntou, ninguém notou nada de anormal. E eu também não quis parecer esquisito. Só que sem perceber, comecei a evitar o lugar. Toda vez que eu via a ficha de algum corpo novo e batia aquele cálculo mental de espaço, logística, número de preparos do dia, eu automaticamente pulava a sala 4 da lista. Dizia que era mais prático usar a 3, ou a 1 se fosse algo rápido. Na verdade, eu nem tinha percebido que estava fazendo isso. Só caiu a ficha mesmo umas 2 semanas depois, quando a coordenadora perguntou por que eu tinha deixado a sala 4 fora da escala. Ela está interditada? Não. Tem algum equipamento quebrado lá? O ar-condicionado parou. Mas acho que só precisava limpar o filtro. Então por que ninguém está usando? Não soube responder. Até aí, ainda dava para dizer que era só implicância minha, uma bobagem. Mas aí veio o dia em que a gente teve um acúmulo de corpos. Uma queda de moto, 2 acidentes na rodovia, um infarto súbito de um senhor no centro. Eram 6 no total. A casa estava cheia. A coordenadora me chamou no final da tarde e pediu para acelerar o ritmo e disse: usa a sala 4. É a mais próxima da câmara quente e está sem uso há dias. Engoli seco. Não tinha como negar. Liguei a luz, abri a porta. A sala estava do mesmo jeito. Fria, estéril, limpa. Mas quando pisei lá dentro, veio aquela sensação de antes. O ar, por mais que parecesse limpo, não se movia. Era denso, seco e quente. Liguei o ar-condicionado de novo. Nada. O botão acendia, mas o motor não respondia. Nem o barulho da ventoinha. Peguei o ventilador da sala ao lado, que tinha funcionado perfeitamente de manhã, e trouxe comigo. Liguei. Nada. Só o silêncio. Um silêncio abafado. Eu já estava com a camisa colada no corpo antes mesmo de começar o preparo. Era um senhor magro, vítima de atropelamento, rosto desfigurado, perna direita fraturada com deslocamento visível. E mesmo com tudo isso, o que mais me incomodava era o ar da sala. Eu suava como se estivesse num quarto sem janelas no verão do Piauí. Tentei ignorar. Fiz metade do preparo, mas comecei a sentir dor de cabeça, a respiração curta, uma leve tontura. Tive que sair. Fiquei no corredor por uns minutos, de braços abertos, puxando o ar pelos cantos da boca. Era como se dentro da sala 4 faltasse oxigênio e fora dela tivesse em excesso. Naquele dia, terminei o serviço na marra. Mas quando voltei para casa pela primeira vez, falei com minha esposa. Acho que estou ficando com alergia a alguma coisa no trabalho. Ela achou que era produto químico, luva, máscara, mas não era. No domingo daquela mesma semana, fiz uma coisa que me arrependi quase de imediato. Tirei o medalhão do armário e levei até um conhecido meu, professor aposentado de História da Universidade Estadual. Ele era metido a colecionador de bugigangas antigas. Mostrei o objeto e perguntei se ele achava que tinha algum valor. Ele pegou com cuidado, botou os óculos e examinou. Isso aqui parece coisa votiva. Como assim? Usado em cerimônias, oferendas, não sei. As inscrições são latim antigo, mas bem desgastadas. Aqui dá para ver um non revertetur. O resto está corroído. O que significa? Não retornará, talvez. Mas sem contexto pode significar qualquer coisa. Onde você achou isso? Dei de ombros. Ele quis ficar com o medalhão para estudar melhor. Eu não deixei. Voltei para casa com o objeto no bolso. E desde aquele dia, ele nunca mais saiu da minha gaveta de ferramentas no quartinho dos fundos. Nunca mais toquei nele. A partir dali, comecei a evitar a sala 4 de forma definitiva. Pedi para a manutenção trocar o ar-condicionado da sala. Trocaram. 3 dias depois, queimou. Pediram um novo. Instalamos. Ligou no primeiro dia. No segundo, começou a falhar. No terceiro, parou de vez. 3 aparelhos diferentes em menos de 2 meses.
só naquela sala. A diretora da funerária disse que era culpa da instalação elétrica. Chamaram técnico, eletricista, fizeram nova fiação. O problema se repetiu. O último aparelho ficou 1 mês funcionando. Até que, o dia em que tentaram preparar outro corpo lá dentro, ele morreu. Nem sinal de vida, igual aos outros. Foi quando um dos colegas disse brincando: "Essa sala tá amaldiçoada." Todo mundo riu, menos eu. Eu não falei nada. Só fechei a porta da sala 4 e encostei o carrinho de inox travado contra ela. Ninguém reclamou. Hoje ela continua ali, vazia, intacta, com tudo limpo, brilhando, mas sem uso. Quem entra na funerária nem percebe. A porta é igual às outras, mas quem trabalha ali sabe. A sala 4 não se usa mais. Alguns dizem que falta energia, outros que está interditada por reforma. Só eu sei que nenhuma tomada ali nunca queimou com outro equipamento. Que o ventilador da sala 2 funciona até hoje. Que todos os corpos que passaram por lá depois, em outras salas, foram preparados normalmente. E que aquela sensação de ar seco, parado, quente, nunca mais se repetiu. Em lugar nenhum. Nem preciso dizer que nunca mais guardei nada de corpo nenhum. Nem anel, nem brinco, nem correntinha, nem botão de camisa, nada. Mas o medalhão ainda está na minha gaveta. E toda vez que abro por engano, vejo ele lá. E o ar da casa parece murchar. Já tentei jogar fora, mas fico com medo de onde ele vai parar e de quem vai tocar nele. Até hoje ninguém entende por que a sala 4 está trancada. Nem eu sei explicar direito, mas toda vez que passo em frente, o ar ali ainda parece parado. Eu já trabalhei com muita coisa antes de me encontrar na tanatopraxia. Comecei empurrando maca em hospital. Depois fui para a funerária, arrumando sala de velório. Mas foi ali, na sala fria, cuidando de corpos, que minha cabeça sossegou um pouco. A gente aprende a não se apegar, a seguir rotina. Cada corpo é um processo, um procedimento, um tempo cronometrado, um nome, uma ficha, uma história que não é minha. Pelo menos, quase sempre não é. Na terça-feira de manhã, por volta das 8h30, entrou um corpo que não estava na programação do dia. Morte natural, mulher de 49 anos, sem documentos em mãos na hora. Mas a funerária já tinha confirmado a identidade com a família. Nada fora do comum. Era uma daquelas manhãs cinzentas, meio abafadas, e eu só queria terminar logo o que tinha para fazer. O corpo chegou limpo. Parecia recém-banhar. Sem marcas estranhas. Só um leve hematoma na lateral da cabeça compatível com a queda, segundo o laudo. Cabelo escuro, preso com elástico frouxo e uma expressão serena. Meio triste também. Como quem estava indo embora com o assunto pela metade. Até aí, nada demais. Mas quando eu fui reposicionar os ombros para ajeitar a postura, me deu um negócio que não sei explicar. Um enjoo leve, não físico, mas mental, emocional, sei lá. Como se o cheiro da pele dela, que nem era forte, tivesse aberto alguma gaveta dentro de mim. Eu parei, respirei fundo e tentei seguir. Mas aí veio uma coisa pior. Um choro preso na garganta. Do nada. Sem motivo. O tipo de vontade de chorar que não avisa nem pede licença. Que vem de dentro com peso, mas sem lágrima. Fiz o procedimento do jeito certo. Higienizei, injetei, drenei, preparei como manda o manual. Tudo certo, mas tudo errado. Porque cada vez que eu encostava nela, alguma parte esquecida da minha cabeça parecia despertar. Na metade do processo, quando eu fui prender o queixo com a faixa de gaze, senti como se estivesse fazendo aquilo numa pessoa que eu conhecia. Não no sentido familiar da palavra, mas conhecida mesmo. Como se minhas mãos estivessem repetindo algo que já tinham feito antes, só que numa lembrança antiga demais para ter nome. Comecei a pensar besteira, coisa que eu nunca penso no meio do expediente.
Veio uma imagem na mente. Minha mãe. A última vez que eu vi minha mãe. Eu era criança, devia ter uns 9, 10 anos. Ela foi arrastada por uma enxurrada no bairro onde a gente morava. Nunca encontraram o corpo. Eu não via o rosto dela desde então. Só lembrava de uma blusa amarela e de um grito abafado pela água. Mas ali, naquela sala, com aquela mulher estendida na minha frente, veio um cheiro parecido. Um calor na nuca. Um tipo de medo velho, daqueles que ficam presos no corpo da gente sem a gente saber que ainda tá lá. Na hora do fechamento, eu precisei parar por uns minutos. Disse para um colega que estava com dor nas costas. Mentira. Tava com a garganta engolindo um luto que eu achava que já tinha digerido há décadas. Quando voltei, já era quase hora do sepultamento. A família tinha pedido que eu colocasse uma pulseira no pulso direito. Era da mulher. Um treco simples, de contas verdes e bege, de elástico. Só que na hora que eu vi aquilo, eu travei. A minha mãe usava uma pulseira idêntica. Não era parecida. Era idêntica. Mesmo padrão, mesmo tom, mesmo tipo de elástico. Eu sabia porque eu brincava com aquela pulseira quando era pequeno. Ficava girando no braço dela enquanto ela cortava cebola na cozinha. Lembrei até do barulho dos grãos de vidro batendo um no outro. A mão tremeu. Mas eu coloquei a pulseira. Eu nunca acreditei nessas coisas de destino, reencarnação, espírito, nada disso. Eu gosto do que é técnico, da segurança do que pode ser explicado. Mas naquele momento, eu só queria não estar ali. Porque tudo que estava trancado dentro de mim, tudo que eu tinha enterrado junto com a ausência do corpo da minha mãe, parecia estar voltando. Não como lembrança, mas como sensação. Como se por alguns minutos eu tivesse sido devolvido para um lugar emocional que eu nunca soube visitar antes. Na hora que o carro da funerária chegou, eu mesmo levei o corpo até a câmara. Fiz questão, não por zelo profissional, mas porque eu precisava ver aquele corpo ir embora, ver indo mesmo, para ter certeza de que era ela ou que não era. Mas a dúvida ficou. No fim do dia, quando o último corpo foi embora e a sala estava vazia, eu vi que a pulseira não estava mais no corpo. O colega que acompanhou o velório disse que a filha dela pediu para ficar com o anel, mas esqueceu de pegar a pulseira. Ela ficou sobre a maca metálica. Pequena, sem valor. Mas para mim parecia conter alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Eu guardei, só isso. Não perguntei nada, não comentei com ninguém, só guardei. Eu não contei para ninguém que guardei a pulseira, nem precisava. Aquilo não era uma lembrança, era um nó. Deixei na última gaveta da minha mochila de rodinhas, enrolada num pedaço de papel toalha. A cada corpo que entrava, eu evitava abrir aquela parte da mochila como se tivesse medo de acordar algo que finalmente tinha adormecido. Mas eu sabia que não estava adormecido, estava vivo, latejando num lugar que nem o bisturi alcança. Na sexta-feira daquela mesma semana, fui convocado para acompanhar o sepultamento de outro corpo, dessa vez numa cidade vizinha. O motorista da funerária estava com febre e eu já conhecia a família. Aceitei. A viagem era curta, mas o trajeto passava por uma ponte. E foi ali, no meio da travessia, que o silêncio me pegou com força. O barulho da água, a lembrança da enchente, o som de algo sendo levado e nunca mais devolvido. Foi aí que me veio a frase: eu nunca chorei pela minha mãe. Não é que eu não tenha sentido, eu senti. Mas era como se tivesse sentido escondido, de forma errada, com culpa, com vergonha até. Quando ela sumiu na água, o que ficou foi o buraco. A ausência do corpo fez tudo parecer inacabado. Ninguém pôde se despedir. Eu fui criado por parentes que diziam: a vida segue. E seguiu, mas torta. Eu terminei o sepultamento do outro corpo como se tivesse cumprido um ritual atrasado. Como se cada punhado de terra tivesse sido também jogado em cima de um assunto mal resolvido que eu carregava desde a infância. No final do enterro, sentei na mureta do cemitério.
Respirei fundo e fiquei ali, olhando para o nada. Não por tristeza, mas por alívio. Na volta, no banco da van, senti a mochila balançando no assoalho. A pulseira ainda estava lá dentro. E pela primeira vez, eu me dei conta de que aquilo não era um enfeite esquecido. Era uma âncora. Não me refiro a nada místico. É só que a gente precisa se apegar a alguma coisa para poder soltar outra. Na segunda-feira seguinte, o meu colega Alexandre, que costuma me cobrir nos plantões, me perguntou por que eu estava mais calado que o normal. Respondi que era só cansaço. Mas ele insistiu. Disse que a gente que trabalha com morte às vezes se esquece de cuidar do que ainda está vivo dentro da gente. Foi a primeira vez que eu falei em voz alta. Acho que chorei pela minha mãe semana passada. Ele não entendeu de imediato, nem pediu mais explicações. Só disse, já era hora, né? E foi isso. Voltei para o trabalho naquele dia com a cabeça mais leve. Não zerada, nem resolvida, mas menos carregada. Passei a evitar corpos com idade parecida com a dela, ou com pulseiras. Não por medo, mas por respeito. Como se aquilo tivesse se tornado uma fronteira delicada entre o que é o outro e o que ainda é meu. Tem dias em que eu me esqueço completamente da pulseira. Outros em que, do nada, lembro dela enquanto estou tomando café ou fechando a tampa de um caixão. Mas nunca mais pensei em devolver, nem doar, nem jogar fora. Ela continua lá, no fundo da mochila, enrolada no mesmo papel. O elástico já está frouxo, as contas desbotando. Mas eu sei que, de alguma forma, aquilo foi a única despedida que eu tive. A única que me doeu de verdade. E às vezes, a dor é tudo que a gente tem para lembrar que sentiu amor algum dia. E você já viveu alguma situação que desbloqueou um luto antigo, mesmo sem explicação? Às vezes, o que a gente chama de coincidência é só a dor encontrando um jeito de sair. Se esse relato te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. E se você também carrega um silêncio que nunca foi dito, o Diário de Terror está aqui para ouvir. Eu nunca fui muito de acreditar em certas coisas, sabe? A gente que trabalha nesse ramo lida com cada situação absurda, cada história de família, cada corpo que chega, que se fosse se deixar levar por tudo, já tinha surtado fazia tempo. Mas tem uma coisa que aconteceu aqui na funerária, num dia que parecia comum, que até hoje me faz baixar o tom quando vou contar. E olha aqui, se eu te disser que alguém aqui comentou na época, eu estaria mentindo. Ninguém falou, ninguém perguntou, ninguém brincou com isso. Todo mundo só viu. Eu lembro que era uma terça-feira, quase o horário do almoço. O caminhão da funerária já tinha voltado de uma cidadezinha ali da zona rural, dessas com estrada de chão batido e placa velha de entrada. Veio com o corpo de uma senhora conhecida por lá, a dona Ernestina. A ficha dela dizia 78 anos, morte natural, parada cardíaca. A família já tinha deixado tudo certo. E a intenção era enterrar no mesmo dia, fim da tarde, lá no sítio onde ela nasceu. Era só fazer a preparação rápida e entregar o corpo de volta. Até aí, mais um dia como tantos outros. Só que antes mesmo de eu entrar na sala para começar o procedimento, a moça da recepção veio me chamar. Ela falou assim, sem olhar direito para mim: Henrique, você viu os gatos? Falei que não. E ela só apontou para a porta da frente. Tinha dois, um preto e um rajado, sentados no degrau da calçada, bem parados. Não estavam miando nem se mexendo, só olhando para dentro. Um deles mexia o rabo devagar, como quem está desconfiado, mas não queria sair dali. Não achei nada demais. Aqui no bairro tem muito bicho de rua mesmo. Vira e mexe aparece um. Mas quando voltei lá para dentro e comecei a preparar a senhora, eu senti um negócio estranho que até agora não sei explicar direito. Primeiro, o corpo estava muito leve.
Nem falo de peso físico, falo de leveza no ambiente. Tem corpo que chega pesado, sabe? Que a gente sente que o lugar muda quando ele entra. Já ela parecia que estava em paz demais. Nem parecia que tinha sido retirada de casa. A pele era macia, o rosto sereno. O tipo de gente que a gente olha e pensa, viveu o que tinha que viver. No meio da preparação, quando fui até a sala ao lado pegar o rolo de gaze, passei pela portinha lateral da funerária. E aí, vi mais um bicho. Um cachorro, aquele do açougue da esquina, grandão, preguiçoso, que todo mundo conhecia. Estava parado na sombra da parede, com a cabeça baixa e a língua de fora, mas o olho fixo na porta da recepção. Não era comum ele vir até ali. O dono do açougue vivia xingando quando ele fugia da guia, então o bicho já nem tentava mais. Mas ali estava ele, como se soubesse que podia. Voltei para o trabalho sem comentar nada. Fiz tudo com cuidado, como sempre. Ajeitei o cabelo branco da dona Ernestina, limpei os olhos, vesti a roupa que a filha tinha deixado numa sacola, vestido azul de flor miúda, com um casaquinho de linha que parecia ter sido feito à mão. E de novo, deu aquele silêncio. A sala ficou mais quieta do que o normal, e nem era noite, nem ventilador fazia barulho. Parecia que o tempo tinha parado só ali dentro. A moça da recepção passou de novo e disse, em voz quase cochichada: "Agora tem uns passarinhos no fio." Eu fui ver. Eram 5, todos empoleirados em fila, bem acima da porta da funerária. Nenhum piando, só olhando. Pareciam de mentira. Quando a gente saiu com o corpo pronto para colocar no caixão, eu vi mais um. Uma cadelinha magrela, dessas que ficam revirando lixo na esquina, deitada bem na porta do necrotério. Não latia, não abanava o rabo, nada. Tava ali, como quem espera alguém sair de um exame. A gente passou por ela com o caixão e ela nem se mexeu. Olha, pode ser que alguém ache graça disso. Ou diga que era só coincidência, que os bichos sentiram cheiro, que estavam atrás de comida, que é coisa da minha cabeça. Mas nunca aconteceu de todos esses bichos, gato, cachorro, pássaro, aparecerem juntos e agirem desse jeito. Nem antes nem depois. E não era só isso. Era o olhar. Todos olhavam para a mesma coisa. Não para mim, nem para a porta, nem para o movimento. Era para ela, para a dona Ernestina. A família chegou no começo da tarde. Eram 3 carros. Um deles com o genro, outro com 2 filhas já mais velhas e uma caminhonete com um rapaz mais novo que parecia ser neto. Vieram todos calados, como se o silêncio já fizesse parte do luto deles. Cumprimentaram, agradeceram, olharam o caixão e ninguém quis abrir. A filha só pediu para confirmar se o casaquinho era aquele mesmo de crochê azul claro. Foi a mãe que fez para ela mesma no verão passado, disse. Disse que era a roupa de ir embora. Eu só balancei a cabeça. Não falei nada, mas por dentro isso me bateu estranho. Ela mesma teceu a roupa que ia vestir quando morresse. E não erraram, ela foi com aquilo mesmo. Quando começaram a organizar o caixão na caminhonete, um dos rapazes foi buscar umas flores no carro de trás. E foi ele quem notou primeiro. "Esse cachorro tá seguindo a gente, é?" perguntou, meio rindo. Era o mesmo, o do açougue. Agora parado ali na rua, a poucos metros do portão da funerária. Não se aproximava, mas também não arredava pé. A filha mais velha olhou também, mas não comentou. Só continuou ajudando a ajeitar o véu por cima do vidro do caixão. Eu fiquei observando de longe. Tinha algo naquela movimentação que não era normal. Não era barulho de despedida, nem choro de família. Era outra coisa. Como se todos tivessem medo de dizer que estavam vendo a mesma coisa. Antes de partirem, a filha mais nova me chamou de canto. "O senhor trabalha aqui há muito tempo?" perguntou. "Uns 15 anos já." Ela hesitou, depois falou. "Quando meu pai morreu, uns anos atrás, foi ele quem preparou. Eu lembro da sua cara." Assenti com a cabeça.
Ele era diferente da minha mãe. Meu pai nunca acreditou em nada. Já ela, a senhora era cheia de coisa. Tinha uns negócios guardados em paninho, sabia umas orações de reza braba, curava cobreiro, quebranto, essas coisas. Mas nunca contou de onde aprendeu. Ficamos os dois em silêncio. Depois ela falou mais baixo. Lá no velório do meu pai, não apareceu bicho nenhum. Hoje, no entanto, desde que a gente saiu de casa, já tinha um passarinho batendo no vidro da sala. Um azulzinho. Ela gostava deles. Eu podia ter dito qualquer coisa. Que era coincidência, que era época de reprodução, que os bichos são sensíveis a cheiro, que talvez o corpo exalasse algum feromônio, sei lá. Mas eu fiquei calado, porque não era só ela que estava notando. Eu também. No caminho até a caminhonete, vi de novo a cadelinha magra. Estava sentada do lado oposto da rua, mesmo lugar onde horas antes tinha ficado estendida na sombra, como quem guardava o portão. Dessa vez, ela estava ereta, só olhando. E não era só ela. Tinha mais um gato, um outro. Esse era branco, com uma mancha no focinho, daqueles que ninguém no bairro conseguia se aproximar. Sempre arredio, fugia até da sombra. Mas ali estava ele, em cima do capô de um carro parado, sem piscar. No instante em que o motor da caminhonete ligou, eu senti, não sei explicar como, um peso no peito, como se o ar tivesse mudado. O genro entrou no banco do motorista. As filhas foram nos carros atrás. Antes de partir, ele fez o sinal da cruz e disse: "Vamos levar ela para casa, para o lugar certo", e partiu. Nenhum dos animais se mexeu até o último carro dobrar a esquina. Só depois, e isso é o que mais me assombra, um por um foi indo embora. O cachorro primeiro, depois a cadelinha, que atravessou a rua devagar. Os gatos sumiram nos telhados. Os passarinhos do fio bateram asas, sem som. A rua voltou a ficar como sempre foi, silenciosa. A moça da recepção foi a única a comentar algo depois. Ela disse: "Parece que ela só estava esperando a hora e eles sabiam." Mas não disse isso rindo, nem como brincadeira. Foi como quem fala baixo para não chamar de volta o que acabou de ir embora. Naquela noite, não teve outro corpo. Eu fiquei lá mais tempo que devia, organizando coisas que nem precisavam ser organizadas. Mexendo em papel, limpando bancada que já estava limpa. Qualquer coisa para não ir embora logo. E toda vez que passava perto da sala onde a senhora ficou antes de ser vestida, me vinha uma paz estranha, não medo, não desconforto, era mais um aviso. Como se ali tivesse passado alguém que não volta, mas que deixou um recado para os que ainda vão. Nunca mais vi a família dela, nem soube como foi o enterro. Só sei o que vi com meus próprios olhos, e até hoje nunca contei para ninguém, só agora. Não sei porquê, mas às vezes, quando a rua está muito silenciosa, eu ainda me pego olhando para a calçada da frente, procurando um gato, um cachorro, qualquer coisa que pareça, esperar alguém. Mas não vi mais, foi só naquele dia, naquele corpo,